Muito bem, o programa 75, Estudando a Codificação Espírita, Livro dos Médios, com Amadeu Ferreira, Ivan Augusto, Jair Aquino, Reginaldo Teófilo, Renato Bezerra e Ronaldo Santana, inclusive Ronaldo nos trabalhos técnicos da Web Rádio O Cristo Consolador, lá de São Paulo. Esse programa foi ao ar no dia 27 de maio de 2021. Programa excepcional. Mas antes de rodarmos o programa, eu queria lhe avisar, ou melhor, lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente reunirmos aqui o melhor acervo possível para você encontrar o seu lazer, suas pesquisas, seus estudos. Por isso nós reproduzimos a programação da Web Rádio Estação da Luz, aqui de Natal, da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, e também livros, textos, palestras, entrevistas, todo o material necessário. Então agradecemos a sua companhia, muitíssimo obrigado a você, amigo e amiga que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, e a você, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita. Programa 75, Estudando a Codificação Espírita, Livro dos Médios. Vamos em frente. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e ótimo programa. Boa noite, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita. Boa noite, você, amigos e amigas que nos acompanham aqui na rádio, na Web Rádio Cristo Consolador, no YouTube, no Facebook. Você que está aí no seu escritório, no carro, em seu lar, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quinta-feira, 27 de maio de 2021, agora são exatamente 20 horas. Estamos iniciando o programa Estudando a Codificação Espírita, Livro dos Médios, capítulo 1. Em instantes, daremos continuidade ao estudo do item 4, a existência da alma e de Deus, e o item 5, o Espírito pode comunicar-se com o homem? Tudo aqui na Web Rádio Cristo Consolador. Hoje a apresentação do programa é de Amadeu Ferreira, Renato Bezerra, Reginaldo Teófilo, Jair Aquino e Ronaldo Santana, que também fazem os trabalhos técnicos do programa. Vamos cumprimentar os nossos irmãos que estão prontos para iniciarmos as atividades. Vamos começar com o Ronaldo. Boa noite, Ronaldo. Paz e luz com Jesus. Boa noite a todos e a todas, encarnados e encarnadas deste universo. Todos sejam muito bem-vindos, né, a esse bate-papo, essa live, que ela vai estar sendo agora ao vivo, e posteriormente vai estar gravada para os internautas que não podem ver agora por algum motivo. Mas estamos aqui, todos nós, estudando e aprendendo, né, e tendo os entendimentos, que hoje o tema é continuação, se há espíritos, existem espíritos, né? E aí vamos começar o bate-papo. Muito agradecido. Muito obrigado. Ivan Augusto, boa noite, meu querido irmão. Paz e luz com o Mestre Jesus. Boa noite, Amadeu. Boa noite, queridos irmãos que compõem a equipe que atua no nosso programa de hoje. Boa noite aos irmãos que nos assistem através das plataformas da Web Rádio Cristo Consolador. Jesus está conosco. Paz com Jesus. Aí eu quero abraçar o meu irmão Renato Bezerra. Boa noite, Renato. Paz com Jesus. Paz com Jesus. É um prazer muito grande estar de novo aqui reunido com vocês, procurando conversar um pouquinho sobre a doutrina dos Espíritos do Evangelho de Jesus. Muita paz para todos aqueles que estão nos assistindo ou nos escutando pela a rádio, Web Rádio Cristo Consolador. Muito obrigado, meu querido irmão. Um abraço fraternal, meu querido irmão Jair Aquino. Boa noite, Jair. Paz com Jesus. Boa noite, meus irmãos. Saúde, paz e luz. Que Jesus nos abençoe e nos abençoe no nosso programa da noite de hoje. Muita paz para todos. Ok, um abraço também ao meu querido irmão Reginaldo Teófilo. Paz com Jesus, meu irmão. Que Deus o abençoe e proteja.
Boa noite a todos, que Jesus esteja sempre em nossos corações. Vamos iniciar os nossos estudos. Então vamos com Jesus. Nós vamos começar com o nosso irmão Ivon Augusto. Nós vamos suprimir hoje, foi entendido que a gente suprime hoje o exórdio e já vamos direto na prece inicial, aquela prece intercessória, pedindo assistência espiritual e a proteção divina para que os nossos trabalhos transcorram num clima de harmonia e de paz. Que Deus nos abençoe. Ivon. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse momento, elevemos o nosso pensamento e nosso espírito ao nosso Pai Celestial, pedindo a proteção e amparo do Criador, através de Jesus e dos Espíritos Consoladores, que possam adentrar os nossos lares nesse momento, trazendo a paz, o amor, energias do bem, da saúde, também para todo o nosso planeta. Pedimos ao Mestre Jesus que possa nos auxiliar na compreensão dos textos que vamos tratar aqui, para que melhore o nosso entendimento e a nossa caminhada em busca da casa do nosso Pai comum. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os espaços da criação. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que formos também capazes de perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos permita cair na nossa própria tentação, nos nossos próprios erros, nos nossos enganos, e proteja-nos hoje e sempre. Amém. Que assim seja. Aí eu já passo para o nosso irmão Jair Aquino, que vai fazer uma leitura de um tópico do Evangelho para esta noite. Por favor, Aquino. Meus irmãos, o Evangelho da noite de hoje, ele nos traz o seu capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E tem o item 9, o argueiro e a trave no olho. Porque verdes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não verdes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Está em São Mateus, capítulo 7, versículos 3, 4 e 5. Muito bom. Então, vamos ao nosso irmão Renato. Você quer fazer um breve comentário ou Reginaldo? Um dos dois. Está fechado o seu microfone, Renato. Você estava aberto, você fechou. Pode falar, Reginaldo. É o que eu já esperava, que a gente tendo o ponto do Evangelho hoje, uma situação bem interessante, que nos descuidamos das nossas imperfeições, se preocupando apenas das imperfeições dos outros, quando a necessidade deve ser, em primeiro lugar, a nossa correção, a nossa busca do crescimento moral, a nossa busca das situações que tanto nos prejudicam, que tanto nos prejudicou e que tanto nos prejudicará. Então, enxergar o arqueiro no olho do próximo e não observar a trave no nosso
é justamente esta situação. Busquemos a nossa redenção. Primeiro, para depois cuidar da redenção do próximo. Muito bem, seu menino. Eu vou fazer o seguinte, para que os irmãos que já estão conosco nos acompanhem no texto que nós vamos trabalhar, eu vou fazer uma breve leitura, serei rápido na leitura para, na sequência, a gente distribuir perguntas. E aí o texto diz o seguinte, na parte 1, capítulo 1, a Espírito, no item 4. A existência da alma e a de Deus, consequência uma da outra, constituindo a base de todo o edifício. Antes de tratarmos qualquer discussão espírita, importa indagarmos se o nosso interlocutor admite essa base, se a estas questões que forem feitas. Credes em Deus? Credes que tendes uma alma? Credes na sobrevivência da alma após a morte? Respondendo negativamente, ou mesmo se disser simplesmente não sei, desejará que assim fosse, mas não tenho a certeza disso, o que quase sempre equivale a uma negação polida, disfarçada sobre uma forma menos categórica, para não chocar bruscamente o a que ele chama preconceitos respeitáveis. Tão inútil seria ir além, como querer demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admite a existência da luz. Porque, em suma, as manifestações espíritas não são mais do que efeito das propriedades da alma. Com semelhante interlocutor, se não quiser perder tempo, ter-se-á que seguir muito diversa ordem das ideias. Admita que seja a base, não como simples probabilidade, mas como coisa averiguada, incontestável. Dela, muito naturalmente, decorrerá a existência do espírito. Então, nós vamos começar o programa de hoje exatamente no item 4, capítulo 1 do Livro dos Médiuns, e vamos fazer a pergunta começando pelo nosso irmão Renato. Crede em Deus? Eu peço aos nossos amigos espirituais, apenas antes de relatar sobre a pergunta, negócio rápido, só para lembrar que há 160 anos atrás nasceu Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues, Amélia Rodrigues, em 26 de maio de 1861, provável ontem, né? Então, que Jesus o abençoe, que Jesus nos fortifique, que é uma grande amiga espiritual que nós temos no nosso dia a dia. Amélia Rodrigues, tá certo? Felicidade aniversariante. Muita paz de Deus abençoe. Continue abençoando, né? Em relação ao tema de hoje, crede em Deus, nós encontramos no Evangelho, crede em Deus, crede em mim. Há muitas moradas na casa do nosso Pai. Então, crer em Deus realmente é uma questão que todo mundo, muitos de nós, poderemos acreditar que existe um Criador. Esse Criador é o nosso, através da paternidade, nós chamamos de Pai, mas ele foi nosso Criador. Então, todo mundo sabe que alguém nos criou. E os Espíritos dizem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, com isso, nós poderemos entender que deveremos crer em Deus. Mas nós sabemos que existem muitos processos que nós encontramos. Por exemplo, só muito rápido. No livro do Céu e Inferno, nos gozos das penas, né, futuras, parece que é no 23,
Nós sabemos que existe lá, que existem alguns espíritos que não crê nem em si mesmo. Muitas vezes, parte para a espiritualidade e passa anos e anos, buscando a si mesmo e não se encontra, porque não acredita em nele mesmo. Está no seu inferno, gozos, penas e gozos de vidas passadas, devidas, no capítulo Pascal 7. Então, é muito interessante nós colocarmos esse ponto também. Uns podem crer e outros não. Então, porque existe o materialismo. Então, nós que somos espíritas, nós acreditamos num Deus supremo, um Deus Pai, um Deus onipotente, onisciente, onipresente, e assim nós devemos entender melhor o que é o nosso Pai de eterna bondade. Meu irmão Augusto, pelas informações do nosso Renato, que também crê em Deus, eu creio, essa crença em Deus está condicionada ao grau de compreensão de cada um, ou seja, se ele acredita na própria existência, se acredita ser apenas um produto do meio, o produto de um acaso. É necessário ter uma crença para acreditar a existência de Deus? Realmente, a própria crença em Deus já é demonstração de algum conhecimento espiritual do próprio espírito, né? Ele precisa atingir um determinado ponto da vida onde ele começa a questionar. Então, o homem precisa, num determinado momento da vida, atingir esse nível que é o seu início na compreensão da sua realidade perante ao universo, né? Mas, na realidade, essa pergunta aí, ela não vem funcionando aqui individualmente. Ela vem se acredita em Deus e se acredita em alma para se comprovar, se levar-se a crença de que, além disso, se há espíritos. Mas é muito bem observado, se não partir de que há Deus e não vai jamais entender que há espírito lá na frente, porque, como diz o próprio texto, o conhecimento se complementa aí entre os dois elementos. Para acreditar em Deus, obrigatoriamente, precisa acreditar em espírito. É isso. Maravilha. Maravilha, meu querido. Mas eu vou para o nosso irmão Aquino. Mas, Aquino, essa crença em Deus, ela depende de recurso intelectual, de uma civilidade, a pessoa que mora, por exemplo, na cidade, tem contato religioso com as pessoas, ou independe desse recurso intelectuais, as pessoas simples e humildes também podem ter essa crença? Independe de qualquer coisa, né? A presença de Deus, ele está em todo ser. Por isso somos criaturas de Deus. Quando nós saímos de Deus, das mãos do Criador, já temos essa certeza da sua existência, né? Mas muitas vezes no início de uma forma vaga, né? E o ser humano, ele vem no decorrer das existências, ele vem adquirindo mais essa certeza, né? Da divindade dentro de nós, de um ser superior. Por isso existe a lei de causa e efeito. Onde achar a causa de tudo? O que não é obra do ser humano? Só pode ser de uma divindade, de um ser maior do que toda a humanidade. Então, a presença de Deus está em todos nós, aqui na Terra, né? Muitas pessoas se dizem ateu, mas eu vejo que o orgulho, ele fala mais alto. Sabemos que temos espíritos muito endurecidos aqui na Terra. Muito, né? Que não dá o braço a torcer. Mas eu digo que tem uma coisa que modifica o ser humano. Que ele deixa de ser ateu bem de uma hora para outra e passa a acreditar em Deus. É na hora que a dor bate na sua porta. Eu nunca vi um ser humano, quando a dor bate na porta, ele diz, qual a primeira coisa que ele diz? Ai, ai, meu Deus. Não tem para onde correr. A primeira coisa é se lembrar desse ser maior. É pedir socorro e pedir ajuda. Então, esse ser está dentro de nós, né? Por mais que a gente negue, é só a gente olhar para o céu e olhar para tudo que para a natureza, né? E procurar a causa de tudo isso aí. Então, eu vejo dessa maneira.
Muito bem. Eu agora volto passo para o meu irmão Ronaldo Santana, porque Aquino abriu aí uma nova porta. Quando alguém, independentemente de recursos intelectuais, da simplicidade das pessoas, principalmente o homem do campo, o homem da roça, que nunca teve acesso a escolas e etc., quando ele dá uma olhadazinha para a natureza, para o céu, etc., dá para compreender a existência de Deus, Ronaldo? Sim. É o Criador, né? O Criador no universo, da natureza, de todos, né? Tudo está na natureza, tudo criado por Deus, né? E aí, quando a gente vai começar a dialogar com a pessoa, né, que nós estamos trabalhando aqui, a compreensão, né, se existe espíritos. Então, vamos dialogar com a pessoa, né, que ela não, supostamente, ela não acredita em espíritos. E aí vamos perguntar a ela, você crê em Deus? Né? Se ela acredita no Ser Supremo, né? Se ela acredita nisso, né? Que Deus existe. E ponto. Isso é essencial. Se a pessoa não acreditar nessa aqui, a natureza, olhar para o céu, olhar para as árvores, olhar para o mar, olhar para o campo, tudo é uma fantasia, é tudo do nada, né? E por um motivo qualquer, de repente, ele se destrói com um tsunami, ou um terremoto, ou uma enchente, né? Então tem um propósito, a gente tem que começar, e nós estamos estudando aqui uma ciência. Deus, a segunda revelação. Jesus, a segunda revelação, amor. Terceira, Kardec, com a ciência, a compreensão, né? A compreensão. Por quê? Se nós não acreditarmos em Deus, como Aquino falou, ai, meu Deus do céu, quando tem uma dor, quando está enfermo, né? O que se diz, por um motivo qualquer ateu, quando chega a dor, ele diz, ai, meu Deus do céu, me ajude. Então, inconscientemente, ele está em busca de um salvador, daquele momento, daquela dor, para ajudar. Então, se ele está pedindo ajuda a alguém, é porque ele tem confiança nesse ser que vai lhe ajudar. Porque é inconsciente. Ai, meu Deus do céu. Então, está faltando só como diz aqui no ditado no Nordeste, faltando só uma peinha de nada para a gente abrir essa consciência, para fazer essa compreensão, né? Sair desse materialismo, né? Não vou me alongar, senão tem os outros companheiros aí. É isso aí, Amadeu. Reginaldo, só para fechar esse tópico, a gente sabe que muitas religiões, por exemplo, têm a concepção de Deus, mas com outras denominações. Isso traz alguma desvantagem? Há uma interferência em as pessoas acreditarem num Deus que não seja essa denominação que nós usamos hoje? Aqui, no caso, nós cristãos, há alguma diferença aqueles que acreditam num Deus, Jeová, Maomé, etc., etc.? Os estudiosos, como um todo, já pontuam que, apesar das denominações diferentes, no final, no todo,
a existência de Deus é única. É um mesmo ser criador. E não poderia ser diferente, porque se assim fosse, com certeza haveriam disputas de poderes, de criações e de outras coisas mais que estamos acostumados a ver, apesar de estarmos dizendo que é um ser superior. Mas na hora que há a divisão, nós bem entendemos que sempre há aquele que busca, independentemente de qualquer situação, aparecer. Há a disputa, e o Deus único, ele nos mostra, nos leva a crer na perfeição, na unicidade, no exemplo em todos os setores únicos, nos levando a reflexões, aos comportamentos e deixando de existir todas essas diversificações. E os deuses, como tratado de diferentes religiões, seitas ou qualquer outra coisa, eles sempre têm um objetivo maior, que é ensinar o bem, o amor, dando espaço para o crescimento daquele que o segue. Ronaldo colocou aqui que o homem comum consegue ver melhor na natureza o princípio da lei de causa e efeito e da existência de Deus. E aí, como é praticamente unânime, nós vamos ouvir também o nosso irmão Ivan, que tem mais perguntas. Por favor, Ivan. Não, eu passei essa citação aí para o nosso irmão Ronaldo, que eu estava vendo aqui que o homem comum ele tem parece mais tempo para observar o amanhecer do dia, o final do dia, o voo do pássaro, uma flor se abrindo. E ele consegue observar naquilo ali melhor do que o cientista, porque o cientista diz isso é fato do acaso, das transformações químicas, etc. e tal, cria um monte de teorias. Mas o homem simples, ele olha para aquilo e vê uma lógica em tudo aquilo, que há um princípio inteligente para fazer aquilo. E ele compreende melhor a existência de Deus, como a gente diz, observando o efeito e a causa. Era essa a minha observação. Maravilha. Então, se nós entendemos a existência de Deus, isso é uma concepção, porque muita gente que diz que não acredita em Deus é porque é como o pessoal que hoje milita em determinados segmentos denominados de esquerda, dá status quando você diz que é de esquerda, porque tem crenças diferentes, etc. E muita gente diz que não acredita em Deus porque para ser diferente. Mas como o Ronaldo disse, aliás, como Aquino disse, na hora que a dor aperta, a primeira coisa que faz é chamar por Deus. Mas aí eu pergunto, nosso irmão Renato, credes que tendes uma alma, como é que você justifica que tem uma alma? Olha, quando Kardec começou a trazer a codificação espírita, ele, por ser um grande cientista, ele buscou, nos seus estudos, na sua amplitude, tudo aquilo que poderia dizer e comprovar o que é uma alma. Ele nos diz que a alma é nós encarnados. Isso foi algo que ele trouxe para todos nós. É a mesma coisa que ele nos diz que no livro, na questão 23, ele pergunta o que é o espírito. O espírito é o princípio inteligente do universo. E o que é uma alma? A alma é o espírito. Então,
Para que nós possamos entender quem somos, que é uma alma, vamos olhar para nós mesmos, para nós que estamos aqui, com tudo que nós poderemos fazer dentro do nosso livre-arbítrio e entender. E se nós formos fazer uma autoanálise de nós mesmos, nós sabemos que nós somos perfeitos. E a perfeição, só Deus, nosso Pai. Porque já discutiram aí que tem na prova da existência de Deus a questão, no item 4 do Livro dos Espíritos, que é a questão de causa e efeito, é a questão do princípio. Se nós olharmos para o universo, nós vamos olhar que é uma perfeição muito grande. Então, para que nós possamos nos conhecermos, é darmos uma olhadinha para o nosso eu, para o nosso ego, e dizer que existe a perfeição. Amadeus. Reginaldo, retornando agora na ordem inversa das perguntas iniciais. Reginaldo, com essas informações passadas agora por Renato, o fato de você se conhecer um ser humano existente, etc., observar o seu derredor e ver outras criaturas, dá para você perceber que realmente você é diferente. Porque qual o sinal que você pode demonstrar de que você é uma alma? Você está no corpo físico hoje, depois volta para o plano espiritual. Como você pode constatar que realmente você deixou de ser alma, passou a ser espírito, mas que no cômputo geral aqui você é uma alma? Esta situação, olhando pela mediunidade, você tem uma certa facilidade desta comprovação em função dos dois mundos que lhe cercam e que você vive. O mundo material e o mundo espiritual. Nós estamos sempre convivendo, vivendo nestes dois aspectos, onde, para isso existir, teria que existir, ou tem que existir, o espírito, a alma, a criação divina, a inteligência primeira que Deus criou. Esta situação, para nós espíritas, ela é tão clara, tão palpável, que não me vejo vendo, falando de uma forma que deixe de ter este contexto. Chico Xavier disse que o corpo era um uniforme de trabalho, e com este uniforme ele vivia nesses dois mundos. Um menos real e o outro mais real, que era o espiritual, a sua verdadeira casa. E ele habitava, ao mesmo tempo, devido à sua mediunidade, ao seu grau de comunicação e expansão do espírito, ele tinha essa facilidade de perceber e viver nos dois ambientes. Nós, um dia, teremos a mesma condição. Jair, é interessante isso. Veja bem, para nós espíritas, a questão da existência da alma é uma base de sustentação da doutrina, a existência da alma, ou do espírito, porque o espírito é sobrevivente, é imortal.
O corpo, a alma, esse estágio de alma que Renato muito bem se referiu, é temporário. A gente volta ao mundo espiritual e assume a posição de espírito imortal, que é eterno Deus, né? Muito bem, mas existem pessoas dotadas de grandes recursos mediúnicos, tem vidência, audiência, tem percepções, intuições, etc., mas não são espíritas. E eu já vi pessoas com essas qualidades dizer que não acreditam na existência dos espíritos. O que é que você acha disso? É brincadeira, não? É como o Reginaldo falou aí, a mediunidade não depende de religião, né? Todo ser que reencarna aqui no nosso plano terreno, né, ele é médium, né? E traz o seu programa espiritual, né? Dependendo do que ele vem fazer aqui. E muitos vêm com essa mediunidade bastante aflorada, né? Mas a mediunidade é um instrumento de caridade. A mediunidade é um instrumento de evolução, né? Com essa mediunidade, o ser tem condições de evoluir e crescer, né? Praticando essa mediunidade, se doando em prol dos nossos irmãos, né? Mas muitos desses irmãos que vêm com essa mediunidade aflorada, eles não acreditam nisso aí, não acreditam na vida após a morte, né? Eu já presenciei uma família, toda uma família, que tinha uma mediunidade fora do comum, maravilhosa, né? Era tanto que os seus lares viviam totalmente mal assombrados, os lares deles. Eram 4 irmãos, 3 moças e um rapaz. Eles acordavam de manhã com os lençóis tudo dado nó. As portas do guarda-roupa abertas eram desmanteiro mal do mundo dentro de casa. As cadeiras em cima da mesa, tudo que aparecia. Para você ter uma ideia, uma vez, no aniversário de a espiritualidade materializou o sargaço. Sabe aquele sargaço lá da praia? Pronto, molhado, que tira ali do mar molhado. A espiritualidade materializou em cima da mesa ali na hora do aniversário, pertinho do bolo ali. Tudo isso que a espiritualidade fez, foi permitido, eles não acreditavam. O rapaz que tinha essa mediunidade, ele passou por 4 cirurgias para poder acreditar nessa mediunidade. Então, a gente vê por aí afora, né? Muitas pessoas têm essa mediunidade que vem com o propósito de doar, de ajudar as pessoas, de trabalhar, porque a mediunidade é a oportunidade que a gente tem de reparar o mal que a gente fez no passado. Por isso que Jesus disse que o amor cobre milhões de pecados, né? Tem uma parte da espiritualidade que diz que um irmão quer vir, ele tem a consciência que fez mal a muitas pessoas, então ele pede a espiritualidade para reencarnar com vários defeitos no corpo, com várias limitações no corpo. Aí o irmão chega para ele: não, meu irmão, não é assim não. Deus é muito misericordioso. Deus quer apenas que você vá, renasce, e vá fazer o bem, fazer a caridade. Use esse instrumento chamado mediunidade para fazer o bem. E assim foi, né? E são tantos nossos irmãos, né, que a gente vê que são chamados a uma casa espírita, ou qualquer templo religioso, porque a mediunidade, como eu falei, não é só na casa espírita, em todos os cantos, independe de religião, para usar isso em benefício do próximo e de si mesmo, que é um instrumento de evolução. Mas muitas pessoas se negam. Já vi muitas pessoas dar o passo para trás quando são chamados para trabalhar. Então, isso aí é a questão de não acreditar, é muito constante aqui no nosso meio. Maravilha. Ô, meu irmão Augusto, como justificar, por exemplo, Francisco Cândido Xavier psicografou 419 livros publicados, fora os que não publicaram. Mas naquelas cartas consoladoras, nas noites que ele fazia aquelas cartas consoladoras, atendendo aquela multidão de espíritos, ele psicografava centenas de cartas de espíritos diversos. Isso poderia ser tomado como uma comprovação da existência do espírito? Para nós não tem dificuldade. Mas para os incrédulos? Sim, perfeitamente. E é o que fez com que muitas pessoas, né, passassem a acreditar na existência do espírito, na sobrevivência dessa parte do ser, né, quando o corpo perdia a sua utilidade.
essas cartas consoladoras realmente trouxeram a milhares de pessoas a crença da existência, da sobrevivência do espírito. E, principalmente, desmascarou uma falsa impressão para outros que acreditavam na experiência, na existência do espírito, e todos os espíritos, assim desencarnando, seriam, na maioria deles, enviados diretamente ao céu ou ao inferno. E aquelas cartas puderam trazer esse conhecimento, não só da existência do corpo, mas de uma multiplicidade de ambientes diferenciados no plano espiritual. Maravilha. Agora eu gostaria de saber do nosso irmão Ronaldo um fato que é, no mínimo, curioso para nós. Há pessoas que não acreditam nos espíritos, mas veem, sentem, ouvem, etc. Mas tem essas pessoas que têm medo dos espíritos. Como explicar isso, Ronaldo? Ou Ronaldo Santana? Que a gente vê um filme antigo, Ghost, né? Ele é um exemplo prático que a gente poderia pegar ele e começar a analisar que realmente é um fato, dentro que tem um fato lógico, né, das coisas acontecerem. Né? Para isso, para a gente crer que nós temos uma alma, né? Aí podemos entender que nós não somos o corpo. Tá? Que nós não somos o corpo. O corpo, como já foi dito aí, ele é só um veículo, né? É só um instrumento, vamos chamar assim, de trabalho. Mas escutamos coisas, as pessoas que são incrédulas, né? E aí vão para onde? Vão para psiquiatras. Olha, eu estou com um problema aí, não estou escutando uns negócios estranhos, não estou conseguindo dormir, né? Estão me perturbando, né? Eu acho que é o demônio. Né? E aí, se ela acha que é o demônio, pela nomenclatura que foi dita, então por que acontece? Tem alguma coisa aí, ela apenas denominou de demônio, mas está escutando. Se ela está escutando, e tem alguma coisa que ela não quer acreditar, mas o fato acontece. Então, se o fato acontece, ele é real. Resta agora nós o quê? Voltar àquela mesma história. Fazer a compreensão, fazer a descoberta, o despertar da consciência. E aí vamos para o psiquiatra, ou o especialista que seja denominado, e aí 1 remédio, 2 remédios, 3 remédios, 4 remédios, até um dia, que vai ser um futuro próximo, o próprio psiquiatra vai dizer, ó, meu menininho, esse problema é espiritual. Procure uma casa espírita para você se cuidar. Por quê? Está tendo uma comunicação com os espíritos. E, de repente, esse suposto demônio é a minha mãe. Que está querendo passar uma mensagem para mim e eu estou rejeitando. Porque ainda não compreendo. Então, nós estamos trabalhando aqui para ver o quê? Há espíritos? Sim. E nós estamos construindo a ideia dentro da questão lógica, do bom senso e da ciência. Que realmente há o espírito. Porque quem estuda a ciência, né, ela vai ponderar suas respostas, ela vai questionar. Né? Então, é um questionamento. Né? Então, essas comunicações, elas existem e, de fato, normalmente, hoje em geral, grande gama de pessoas que estão lá no manicômio não tem aquela doença. É porque ainda não acreditam nessas comunicações, nessa questão de que
Nós temos uma alma que pode se comunicar com outra através do pensamento. É isso aí, seu Manuel. Renato, uma coisa que nos chama a atenção é que, por exemplo, há segmentos religiosos que admitem essa dicotomia de céu e inferno. Os bons vão para o céu e alguns até se tornam santos, arcanjos, serafins e etc, etc. E outros vão para o inferno. Então, a dúvida não é sobre a existência do espírito, mas é a destinação do espírito, é isso mesmo? Olha, a doutrina do Espírito, ela nos dá sempre algumas informações sobre esse processo. Porque tem 4 maneiras, ela classifica em 4 classes. Primeiro, a questão da pessoa ser materialista. É aquele que não sabe e nem define a sua própria posição, o seu próprio eu, e não sabe definir para onde vai agora ou depois, quando parte para a espiritualidade. A segunda é o panteísmo, é aquele que é conciliado uma parte de Deus. A terceira, das religiões normais do nosso dia a dia, que define a posição de céu, inferno e purgatório. Uma só diz que existe o céu e o inferno. Outra só diz que existe o céu, o inferno e o purgatório. E tem a outra é essa que a doutrina dos Espíritos nos mostra, nos ensina, que é definida por nós mesmos de acordo com aquilo que nós praticamos. Se nós praticamos coisas boas, iremos para os mundos felizes. Se nós praticamos coisas que não venham, que venham nos prejudicar e prejudicar aos outros, vão partir para outras áreas como de sofrimento e dor. Então, dá dessas quatro condições. Só que nós, depois, quando o cristianismo primitivo foi levado à política do imperador Constantino, lá atrás, lá em Roma, no século IV, no Conselho de Nicéia, definiram algumas coisas que a doutrina, que a religião, naquele tempo, a católica politizada, definiu que não existia a lei da reencarnação e as comunicações com o mundo espiritual. Então, a reencarnação, principalmente. Então, o que acontece? Hoje em dia, nós sabemos que a situação maior de todos nós, seres humanos, é o ensinamento das religiões. A questão moral, por quê? Porque ensinaram erroneamente como o que é o espírito, o mundo dos habitados, e sim, nós não tivemos o conhecimento. E quando alguns que chegam através de sofrimento e sabem que existe uma comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual, então, com isso, com o teu entendimento, desperta, abre aquela luz em si e vê que a doutrina dos Espíritos mostra que existe essa comunicação e nós iremos ter um entendimento melhor sobre o próprio universo, o próprio Deus, nosso Pai Celestial, e os ensinamentos de Jesus, nosso irmão maior. Maravilha. O nosso irmão Aquino, por favor, nós sabemos que Deus criou o ser humano, a alma, ou o espírito, melhor dizendo, criou o espírito como o princípio inteligente. E que ele usa esse princípio inteligente como instrumento para interagir na natureza aqui, quer ele esteja encarnado ou desencarnado. Deus nos utiliza para interagir aqui na natureza. Daí porque as manifestações espíritas são propriedades intrínsecas da alma, mediante a vontade do Pai? Exatamente, né? Deus deu ao homem o seu livre-arbítrio, né? E deu ele um poder sobre os outros seres inferiores, né? Então, aqui na Terra, o homem tem, através desse livre-arbítrio, ele tem o dever
de se ajudar, ajudar o seu próximo, ajudar a natureza e ajudar os seus irmãos inferiores, né, seus reinos. Então, Deus deu isso aí, livre-arbítrio para o homem, para que ele trabalhe isso aí. Mas o problema maior do ser humano, aqui na Terra, ainda é o problema da evolução, né, do seu crescimento espiritual, da sua economia moral ainda, né? Nós vamos encontrar aqui na Terra uma diversidade de seres que vivem aqui, né? Eu digo assim, na diversidade na parte moral, na parte de crescimento evolucional. Vamos encontrar irmãos mais intelectualmente avançados, outros menos. Vamos encontrar irmãos aqui menos evoluídos moralmente e outros mais evoluídos moralmente, né? Então, nessa diversidade de seres que vivem tanto no plano material como no plano espiritual, né, interagindo uns com os outros, né, e tem o problema também do apego às coisas materiais, né, porque o ser humano, ele vai encarnar através das reencarnações, ele vai crescendo pouco a pouco, né, ele vai se desfazendo da sua parte inferior e vai adquirindo as partes das virtudes. E nessa caminhada aqui na Terra, muitas vezes ele, pelo seu livre-arbítrio e por essa condição moral que ele tem, muitas vezes ele vai se desviar do caminho, né? Muitas vezes vai errar, né? E como o precursor João Batista disse, né, e das pedras Jesus tira seus filhos, né? Deus vai sempre encontrar uma maneira, Jesus, para ajudar o ser humano, proporcionar maneiras para que ele possa reparar o mal que fez, né? Eu me lembro de faz muito tempo isso aí, ali na Amazônia, né? De uma reportagem de uma jovem. Eu me lembro, ela tinha uns 17 anos, essa jovem. E estava lá, sozinha lá, né? Com um pessoal, cuidando daquelas terras e cuidando de vários animais. Então, a reportagem foi lá saber qual o motivo de uma jovem ali, naquele canto ali, né, sozinho, naquela mata, cuidando daquelas terras, daqueles animais, né? Então, viu que a origem dela era lá do Canadá. Visitou a família dela, viu que nada faltava para ela. Uma moça, uma jovem, com tudo na vida, e de uma hora para outra ela resolveu vir aqui para o Brasil. Viu uma reportagem lá no Canadá, viu aqui da selva aqui, botou na cabeça lá, disse, não, eu vou embora. Mas os pais tentaram de toda maneira segurar ela, não teve jeito. E ela pegou o avião e veio embora para cá. E está lá, até hoje, lá, cuidando lá nesse setor, né? Então, a gente vê que aqui na Terra, né, nós estamos aqui num planeta, numa casa maravilhosa que Deus nos dá, para que a gente possa cuidar desta casa, cuidar da natureza, cuidar de tudo, né? Mas também tudo que a gente fizer de errado, nós vamos ter que consertar. Então, só me lembrando aqui a pergunta aqui de Ivan aqui, e você fez a pergunta sobre as cartas consoladoras, né? Eu me lembro aqui quando tinha uns 14 anos, tinha um casal que era amigo dos meus pais, e um filho dele, que é o filho único, ele tinha na minha idade também, tem uns 14 anos, ele saiu com um colega para caçar. E lá, ali em Bonfim, ali naquela rua de Bonfim, lá eles caçando, de uma hora para outra lá, a arma disparou e tirou a vida do rapaz. Eu me lembro isso naquele tempo, foi um sofrimento muito grande para aquele casal, né? Mas naquele tempo também tinha, que saía daqui de Natal, umas caravanas que ia lá para Pedro Leopoldo, para visitar Chico Xavier, né? E teve uma irmã lá que convidou o casal, né? Viu o sofrimento deles, eram católicos, viu o sofrimento deles, né, muito grande, e sugeriu, perguntou se eles queriam ir também na caravana com eles, né, visitar Chico, né, receber o conforto, a palavra de Chico, e de muito insistir, eles aceitaram. Muito bem, eles foram, né, passaram lá, se não me engano, foram 15 dias, e tiveram não é sorte, né, mas tiveram o merecimento lá, aquele casal, de receber uma carta psicografada do seu filho, né. Eu consegui ler, mas hoje não me lembro não, faz muito tempo ele distribuiu essa carta para todos os amigos naquele tempo, né, e ele disse, foi maravilhosa a mensagem que o rapaz deu, o espírito daquele rapaz deu, né, inocentando o próprio amigo, o colega, né, que foi na brincadeira lá, que a arma disparou, né,
E o Consolador, e ele viu logo, quando ele pegou do casal, a mãe e o pai, quando pegaram a carta, viram, e eles, dali, mudaram a vida deles. Mudaram totalmente a maneira de pensar, né? E acreditaram na vida espiritual. É tanto que eles voltaram para Chico, se dedicaram à doutrina espírita, então tudo isso aí se modificou. E eu vejo também porque é questão de momento, né? Quando chega a hora, né, sempre tem uma maneira daquele ser modificado. Maravilha, nós estamos chegando aí ao final do programa. É tão rapidinho, poxa, quando a gente está começando a gostar, chega o final. Mas vamos aproveitar a narrativa do nosso irmão Aquino e vamos fazer as nossas considerações finais, constatando a veracidade da sobrevivência da alma, que é exatamente a pergunta que nós fizemos. Crede na sobrevivência da alma após a morte? E aí Aquino veio trazer aí a constatação de tudo isso. Começando pelo meu irmão Reginaldo Teófilo, fazendo as suas considerações finais e dando a sua opinião com relação a essa crença da sobrevivência do espírito após a morte do corpo. A crença, como eu disse, para que quem aprendeu, buscou, teve a necessidade de compreender, buscar, como o nosso amigo Renato, se conhecer. Não há outro caminho, não há outra justificativa de tantas coisas que acontecem com você. Se não for crendo na existência do Espírito, das vidas, das reencarnações e da alma, quando aqui é encarnado. Estes são os princípios básicos que muitos anos, há muito tempo, vem sendo mostrado na história. As comunicações, a existência da vida espiritual que nos rodeia, que nos guia, nos orienta, muitas vezes nos desviam os caminhos, nos fazendo perder nas situações que nos levam a sofrer. Então, esta questão em si, hoje, na minha concepção, não há o que discutir, se comprovar. Nós convivemos, vivemos, somos todos os dias intuídos pela espiritualidade, sentimos os dois lados da vida, e aqui estamos discutindo sobre eles. Aqui estamos comprovando, mostrando esta situação que vivemos, convivemos em todos os momentos. Minhas considerações seriam nesse sentido, de que a vida, como disse Chico, neste momento, é de menor importância, porque a verdadeira vida é quando estamos no outro mundo, na espiritualidade verdadeira. Ok? Maravilha, meu querido irmão. Nós estamos com problemas aí com a comunicação do nosso irmão Renato, mas enquanto isso nós vamos falar com o nosso irmão Renato, e Augusto também saiu, né? Augusto está aqui. Augusto, suas considerações finais com relação a essas comunicações, que são constatações
da sobrevivência da alma ou do espírito após a morte do corpo? Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade para compreender como é que as pessoas ainda duvidam da existência. Eu não sei porque eu baseio as coisas de acordo com as minhas próprias experiências. Então, eu uso como medida a mim próprio. Mas eu nasci dentro de um lar cristão onde se falava de Deus, de morte, de vida, e de céu, e de inferno e purgatório. Né? Depois eu fui morar numa área rural, onde falava-se tudo isso, mas ainda falava-se de assombrações, de aparecimentos de espíritos em determinados locais. Eu, quando passava lá, tinha um medo danado. Por quê? Porque, de alguma maneira, eu acreditava que aquilo acontecia. As pessoas contavam de uma maneira, assim, bem... As pessoas muito simples, de interior, com aquela tipo daquele linguajar regional, falando daquelas coisas, assim, fulano viu, não sei o quê. Então, eu nunca tive, em nenhum momento da minha vida, dificuldade para compreender isso. Apenas quando eu li o Livro dos Espíritos a primeira vez, eu me lembrei, depois é que eu percebi, quando eu vi falar da história de Bezerra de Menezes, que parece que eu era espírito e não sabia, porque todas as minhas dúvidas, o que eu tinha aprendido de maneira errada, ali se clareou de maneira muito positiva para mim. Então, eu tenho uma certa dificuldade para compreender como é que as pessoas nunca passaram por experiências que lhes trouxessem pelo menos uma dúvida de achar, mas será? Mas será? Então, é isso, meu irmão. Eu compreendo que há pessoas que não acreditem, ou que até por vontade própria, por duvidarem, então já eliminam de fato qualquer possibilidade, mas eles existem. Como disse aquele nosso irmão Galileu Galilei, né, que foi ameaçado, e, no entanto, no último momento disse, sim, mas a Terra gira. Então, os espíritos existem, sim, estão aí. Entre nós, a Terra gira, né? Tudo. Perfeito, querido. Tá bom para vocês, mas ainda assim ela gira. Tá certo. Nós tivemos uma dificuldade, estamos com uma dificuldade aí no contato com o nosso irmão Renato e o nosso irmão Ronaldo, que está conduzindo os trabalhos técnicos, né? E aí, eu gostaria que o nosso irmão Ronaldo, que está com os trabalhos técnicos, pudesse mostrar os indicativos para que as pessoas acessem o YouTube, o Facebook, mas infelizmente ele não está presente, não estamos conseguindo contato. Renato também queria fazer a prece final, não está presente, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar as considerações finais novamente para o nosso irmão Jair, enquanto Reginaldo carrega as baterias para fazer a prece de encerramento. Ou então, se ele quiser, Jair já faz a prece de encerramento, porque nós estamos no final. O que é que você prefere, Reginaldo? Ele pode, já na sequência, fazer a prece. Muito bem. Então, na sequência, Jair já faz a prece de encerramento, agradecendo a Ivan mais uma vez, e se Deus quiser, na próxima semana estaremos juntos novamente. Mais uma vez, agradecendo a Reginaldo também pela sua colaboração, estaremos juntos, se Deus quiser, na próxima quinta-feira. E agradecendo também o nosso irmão, está chegando aqui o nosso irmão Ronaldo. Ou não, Ronaldo? Paz e luz com Jesus. Ronaldo teve um problemazinho aí e a rádio saiu do ar, eu acho, né? Olá, Ronaldo. Não, aqui está como se tivesse... Não, mas está live aqui aparecendo. Eu não sei, eu acho que a rádio parece que saiu do ar, mas vamos continuar. Vamos pedir ao nosso irmão Aquino, que em nome de Jesus... Oi, Ronaldo. Acho que está complicando aqui. Agora não, deixa-me ver aqui. No ar ou não, devemos encerrar a prece. Programa. Nós estamos com uma dificuldadezinha aí. Vamos fazer o seguinte. Estamos ao vivo no YouTube. A emissora está no ar, sim. Vamos fazer o encerramento e nos desligar, que aí ela
Por medida de segurança, vamos pedir ao nosso irmão Aquino que faça a prece de encerramento, e a gente agradece a todos que estiveram conosco, mas com certeza é um problema técnico, que depende da vontade da gente, mas vamos agradecer a Deus pela feliz oportunidade de estarmos juntos, estudando